Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Promessa é dívida, eu disse que eu ia fazer um vídeo aqui falando sobre o Girona, o próximo rival do Real Madrid, o time que lidera o campeonato espanhol, e o vídeo chega no dia de hoje. Antes de mais nada, quem quiser e puder, se inscrevam aqui no canal, tá aqui em cima em algum dos lados que eu não sei qual que é, para vocês se inscreverem, dá para se inscrever aqui embaixo também, só apertar se inscrever, é grátis, não custa nada e ajuda o canal a crescer. Também like no vídeo para quem gostar e, claro, comentários aqui. Eu tô demorando, mas eu prometo que eu respondo. Bom, vamos entrar logo no tema Girona, que vai ser o adversário do Real Madrid neste sábado. Girona, que lidera o campeonato espanhol com 1 ponto a mais que o Real Madrid, que é segundo colocado, e 2 pontos a mais que o Barcelona. Tô gravando esse vídeo antes do Barça entrar em campo nessa sexta-feira, tá? Então, antes da rodada começar, Girona é líder do campeonato espanhol, é a 41ª equipe na história do campeonato espanhol que lidera. É a primeira vez na história do Girona que o time consegue liderar o campeonato espanhol. Isso que em 2022 o Girona estava disputando a segunda divisão do campeonato espanhol, subiu na temporada passada, fez uma boa temporada e nessa conseguiu encontrar uma regularidade, eu já vou explicar como e também o porquê, e está na liderança do campeonato espanhol, e não é coincidência, não é o acaso que trouxe o Girona à liderança do campeonato espanhol. Primeiro dizer para vocês que o Girona é o clube aqui na Espanha que pertence ao grupo do Manchester City, ao City Group. É o representante do City Group na Espanha. O Girona aqui é um clube que está na Catalunha e é um clube que pertence ao City Group, e isso faz com que o Girona tenha acesso a jogadores que talvez outros clubes que sejam clubes com um dono só, ou clubes, digamos, menores, que não tenham a capacidade financeira dos grandes para contratar jogadores, ou que tem uma progressão muito grande, ou que são joias que vão ser lapidadas depois por outros clubes. Enfim, o Girona, como ele está num grupo que conta com muitos clubes, isso facilita com que jogadores ou jovens promessas, como é o caso do Savinho, que eu já vou falar daqui a pouco, ou o Stuani, por exemplo, que é o histórico do Girona, fique no clube, enfim. Facilita com que alguns jogadores estejam no Girona hoje e com que alguns jogadores possam vir para o Girona no futuro. Ian Couto é outro caso de jogador que pertence ao Grupo City e que está nesse Girona. O Savinho também pertence ao Grupo City, está nesse Girona, mas ele não pertence ao Girona, ele está emprestado, porque ele é um jogador do grupo do Manchester City. Então, desde 2017, o Girona faz parte do Grupo City, o que faz com que ele tenha acesso a jogadores que talvez outros clubes, digamos, no mesmo nível que o Girona no Campeonato Espanhol, não tenham acesso. Então, esse é um dos pontos positivos. Mas o que faz esse Girona estar na liderança do Campeonato Espanhol é que conta com um estilo de jogo uma ideia muito pré-estabelecida dentro do clube. A gente sabe que os times que fazem parte do Grupo City têm mais ou menos todos a mesma mentalidade ou todos a mesma ideia de futebol, porque acabam contratando e contando com jogadores que se encaixam nessa ideia, que é jogo de posse de bola, jogo de protagonismo dentro do campo. Essa é a ideia do Girona também, mas a sorte que esse clube deu foi de encontrar um técnico que tem essa ideia também e que sabe implementá-la e mantê-la no decorrer do tempo, que é o Mitchell, um técnico aqui da capital espanhola, que foi contratado pelo Girona, foi quem trouxe o Girona da segunda para a primeira divisão, e eles mantiveram o Mitchell lá, e ele é um cara que consegue colocar em campo a ideia dele de futebol, que é muito parecida e coerente, tem uma coerência com a ideia do Grupo City, e o Mitchell conseguiu, com os jogadores que ele tem, jogadores que eu disse que ele tem acesso por estar por pertencer ao grupo que ele tem, mas que ele consegue extrair o máximo e colocar dentro do estilo dele de jogo. O estilo de jogo do Mitchell, o que é? É um estilo de jogo com posse de bola, com saída sempre de trás para frente para a construção da jogada. É um estilo de jogo bem vertical, bastante vertical, porque ele usa muitos lados do campo, seja com os laterais ou seja com os pontas, que é o caso do que a gente está vendo nesse início de campeonato espanhol. É um jogo que é um futebol construtivo, propositivo. É uma ideia
do que a gente pode dizer que a gente vê no Manchester City de uma outra forma, adaptada à realidade do campeonato espanhol e adaptado por um técnico que conhece bem o que ele tem na mão no Girona e o que ele pode entregar dentro de uma competição a nível nacional na Espanha. Então, mais ou menos essa é a ideia de jogo do Mitchell. A gente já viu ele jogar no 4-3-3, a gente já viu ele jogar no 4-5-1 e digamos que esse Girona caminha mais para um 4-1-4. Em que ele utiliza muito os laterais para ocupar o espaço do campo nas laterais, né, para ocupar bastante esse espaço e para dar muita liberdade para os seus pontas poderem construir jogadas, tanto por dentro como por fora. E aí eu já vou dizer para mim qual foi a grande sacada do Mitchell no início da temporada. Porque esse Girona começou a temporada empatando com a Real Sociedad, que foi o adversário mais difícil que o Girona teve até então no Campeonato Espanhol. Os outros 6 rivais do Girona são todos da parte baixa da tabela do Campeonato Espanhol. E aí que entra um asterisco nessa história, porque o duelo contra o Real Madrid vai ser o grande teste para esse Girona. Porque até agora, o grande teste que teve contra uma das equipes que é revelação do Campeonato Espanhol há muito tempo, foi contra a Real Sociedad, lá na primeira rodada do Campeonato Espanhol, e a gente viu o Girona perder os únicos pontos que perdeu até agora no Campeonato Espanhol. Depois pegou sempre clubes da parte de baixo da tabela, ou seja, são equipes que proporcionam ao Girona dominar o jogo, impor o seu ritmo, impor o seu estilo, que não dificultam para que o Girona seja o protagonista das partidas. Agora, contra o Real Madrid, a história tende a ser diferente. Para mim é o grande teste para esse Girona na temporada e sem nenhuma dúvida é um dos grandes testes pro Real Madrid também, que vai encarar um time que joga muito bem, que tem uma ideia muito concebida de jogo de futebol e que tem peças que já sabem o que tem que fazer dentro do jogo. Então o Real Madrid precisa ter bastante atenção com esse Girona. O que eu dizia, para mim a grande sacada do Mitchell desde o início da temporada até agora é que ele pegou o Savinho e mudou de lugar. Savinho é um menino que saiu da base do Galo, do Atlético Mineiro, em 2022 jogou com o Atlético Mineiro, se eu não me engano foram 35 jogos e 2 gols com o Atlético Mineiro. Ele sai do Atlético Mineiro, é comprado pelo Grupo City, vai para o Troyes, o clube francês do qual ele pertence, no qual ainda tem os direitos do Savinho. Depois o Savinho dá uma volta pela Europa e vai acabar no Girona nessa temporada. Quando ele começa a jogar com o Girona, ele é, digamos, o ponta-direita do time, porque ele é um canhoto e ele joga no pé contrário, né? Com o pé contrário na ponta-direita. O que o Mitchell faz? Ele vê que o Savinho tá sendo o cara que desequilibra, o cara que desborda, o cara que vai no 1 contra 1. E ele pega o Savinho e troca o Savinho de lado e bota o Savinho jogar, um canhoto jogando na esquerda. Ele faz isso, por quê? Porque daí ele abre o campo e o Savinho tem até a linha de fundo para ir. E é isso que ele tá fazendo. E a gente tá vendo hoje o Savinho, 19 anos, brasileiro, que chegando nesse Girona e muito pela mão do Mitchell. Hoje o Savinho é, para mim, o grande diferencial desse time do Girona, que tem várias peças muito interessantes. Trouxe o Eric Garcia, trouxe o Blind, conta com o Ian Herrera, que é um jogador que tem muita qualidade, o Alex Garcia, que deu um passo à frente depois da saída do Oriol, enfim, tem o Ian Couto, como eu dizia, tem várias peças, vários jogadores que se encaixam nas características de jogo do Mitchell, mas o Savinho é esse cara diferente, tá sendo esse cara diferente. Ele tem todo o lado esquerdo para ele tá sendo um terror pro zagueiro ou pro lateral que tá tendo que marcar ele, que tá tendo que desarmar o Savinho, o que é bem complicado. É um dos maiores dribladores desse campeonato espanhol, é o líder em assistência do campeonato espanhol neste momento, com 4 assistências, mais 2 gols, ou seja, o Savinho participou de 6 gols em 7 jogos. É uma taxa de participação muito alta para um jogador que está fazendo a sua primeira temporada no Campeonato Espanhol e que ainda tem 19 anos. Então a gente realmente está vendo o Savinho despontar como grande destaque desse Girona, mas como eu disse, é uma equipe que sabe muito bem o que tem que fazer, que tem essa característica de jogo de querer ficar com a bola, mas de querer ficar com a bola de uma forma vertical, e tanto que é um dos times que mais gols marcou neste Campeonato Espanhol. Como eu disse, esse vídeo eu tô gravando antes do Barça entrar em campo nessa sexta-feira. E tem o mesmo número de gols que o Barcelona, 18, uma média de quase 2,6
por jogo desse Girona. É verdade que sofre gols, só em 2 partidas conseguiu não sofrer gols, tem uma média de 1 gol sofrido por jogo, mas é um time que cria muito, que gera muitas ocasiões e que tem nesse 1 contra 1 do Savinho, nessa profundidade do Savinho, nesse poder de colocar a bola para dentro da área do Savinho. O seu grande diferencial hoje está na ponta esquerda com esse jovem jogador brasileiro. Então o Girona não é casualidade que esteja na liderança do Campeonato Espanhol, vem fazendo as coisas bem há muito tempo, conta com o Grupo City por trás, o que faz com que jogadores como Savinho, como Ian Couto ou como outros jogadores possam estar dentro dessa equipe do Girona, porque tem atrás um grupo muito grande, que tem muitos jogadores em vários times no mundo, então tem esse porém, e claro que tem um técnico que está conseguindo implementar a sua ideia de jogo e manter ela. Agora a gente precisa saber se o Girona vai conseguir manter os resultados, porque afinal de contas, para ganhar um campeonato você precisa manter os resultados. Para mim vai ter o grande teste da temporada contra o Real Madrid neste sábado, porque vai enfrentar um time que está na parte de cima da tabela, que é um dos que vai brigar pelo título, que tem muitas individualidades que podem dificultar bastante que o Girona consiga implementar somente a sua ideia de jogo. Porém, se a gente voltar na temporada passada, o Girona foi um dos times que freou o Real Madrid. O Real Madrid não conseguiu ganhar nenhum dos 2 jogos contra o Girona. Empatou no Bernabéu 1-1 e depois perdeu 4-2 jogando lá em Montilivi. Então, é um dos times que dificultou a vida do Real Madrid na temporada passada, que pode dificultar nessa, mas aí no ponto de brigar pelo título eu tô um pouco com o Ancelotti. Eu acho que o que favorece o Girona é que não está em competição europeia, ou seja, não tem jogos de 3 em 3 dias, né? Tem um tempo maior de recuperação e de trabalho com os seus jogadores, porém também clubes que não têm tanta experiência, é normal a gente ver momentos muito bons e depois uma queda que às vezes chega a ser tão brusca que dificulta esse time conseguir se manter na briga. Acho que é impossível a gente saber o que vai acontecer daqui até o final da temporada, mas é uma grata surpresa que o Campeonato Espanhol hoje conte com um clube como o Girona, que tenha um time como o Girona, porque é um time propositivo, é um time que gosta de jogar bem futebol, que gosta de ser vertical em busca do gol e está fazendo com que o nível, digamos assim, do campeonato tenha que subir para correr atrás dos resultados que o Girona tem conquistado. Bom, nesse sábado, como eu dizia, para mim é o grande teste da temporada pro Girona até aqui e vai ser um dos grandes testes nesse início de temporada também para um Real Madrid que vem meio capenga, com alguns desfalques importantes, mas esse vídeo era para falar sobre o Girona e não sobre o Real Madrid e destacar a peça-chave para mim nesse Girona, além do técnico Michel, claro, o brasileiro Savinho. Olho nele, 19 anos, a gente está falando de um jogador que ainda tem muito para crescer, mas que já está conseguindo ser decisivo dentro de uma liga como a espanhola. Bom, para quem chegou até aqui no vídeo, agradecer, pedir aquela inscrição marota aqui embaixo, não sei em qual dos lados, tá? Deixa o vídeo no like se vocês gostaram e, cara, os comentários por aqui que eu vou tentar responder todo mundo. Ó, beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo.